TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado, 25 de janeiro. E o INEPAC aprova intervenções no Teatro Dom Pedro em Petrópolis. Vacinação em massa contra a dengue não ocorrerá em 2025. Vacina contra a chikungunya mantém anticorpos após 1 ano de aplicação. TCU suspende 6 bilhões de reais do pé de meia. MEC nega irregularidades. Com 105 mortes em 2024, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E o diálogo com o objetivo de falar sobre o direito do consumidor. Olá, eu sou Hugo Peterson e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate neste sábado. Mais um passo no processo de devolução do Teatro Dom Pedro, principal palco da cultura em Petrópolis, à classe artística da cidade e à população, foi dado nesta quinta-feira. No fim da manhã, uma equipe técnica do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural visitou a obra e aprovou as intervenções que vêm sendo realizadas desde que o trabalho foi retomado no dia 13 de janeiro. A visita foi acompanhada pelo secretário de Cultura, Adenilson Honorato, e pela empresa contratada para executar as obras de restauração do Teatro Dom Pedro. Entre os pontos avaliados estão o chapim e a cerâmica para a recomposição da fachada, mas outras partes da obra já foram aprovadas e concluídas. A parte de pintura está finalizada, só com alguns arremates, a parte de instalação contra incêndio e pânico também está praticamente finalizada. E a amostra de pó de pedra também na fachada lateral foi aprovada, então vai poder ser recomposta essa fachada em pó de pedra. Depois de 6 anos fechado e obras paralisadas há meses, as intervenções no Teatro Dom Pedro foram retomadas no dia 13 de janeiro. E agora, finalmente, a previsão é de que a obra seja finalizada no prazo de 6 meses. Estamos nos últimos preparativos para poder receber essa obra tão esperada de inauguração do Teatro Dom Pedro. Entre os serviços executados estão pinturas, instalações elétricas e hidrossanitárias, colocação de divisórias de granito, entre outros. Além disso, a empresa responsável pela execução do sistema de detecção e alarme de incêndio via Wi-Fi já deu início aos serviços. Estão sendo realizados também serviços de acabamento, tanto no prédio anexo quanto na área dos camarins. A gente está fazendo uma vistoria aqui junto com o empreiteiro da obra, o responsável da obra aqui que está executando essa obra, olhando a fachada lateral, autorizando a recuperação da fachada e de outros aspectos aqui, de outras situações aqui do teatro, para que o teatro possa voltar para a mão dos nossos artistas locais, dessa cultura pujante. Além da restauração, o teatro também ganhou um elevador acessível e o anexo está sendo totalmente reformado, contando agora com salas para aulas de música e dança. E o Centro Bioindustrial do Instituto Butantan de São Paulo anunciou na última quarta-feira que iniciou a produção de imunizantes contra a dengue. Apesar da iniciativa, a população brasileira não será vacinada em massa contra a dengue neste ano. O problema é a fabricação da vacina Butantan DV, ganhar escala de produção para chegar a 100 milhões. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o Butantan está produzindo, mas não há previsão de uma vacinação em massa neste ano de 2025. A previsão do Butantan, divulgada em dezembro, é de fornecer 1 milhão de doses neste ano e totalizar a entrega de 100 milhões de doses em 2027. A entrega das doses só poderá ocorrer após a liberação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que analisa no momento os documentos apresentados sobre os imunizantes. Posteriormente, a vacina deverá ser submetida à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, para a incorporação no programa de imunização. A Butantan DV será uma vacina em dose única. Segundo a ministra, os estudos clínicos apontam uma excelente eficácia, mas enquanto não está disponível na escala desejada, é necessário reiterar e manter os cuidados orientados pelo Ministério da Saúde contra o mosquito Aedes aegypti.
Nesta quarta-feira à tarde, em Brasília, a ministra Nízia Trindade se reuniu com representantes de conselhos da sociedade civil, instituições de saúde, associações e especialistas para discutir e alinhar estratégias de controle da dengue e outras arboviroses. Na próxima semana, antes da volta das aulas nas escolas públicas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação vão retomar iniciativas do programa Saúde na Escola, presente em 96% dos municípios brasileiros, para ter as escolas como espaços livres da dengue. Entre as medidas, além da informação e mobilização das comunidades dentro e ao redor dos colégios, está prevista a borrifação nos prédios escolares de um inseticida com ação prolongada contra o Aedes aegypti. E a vacina contra a chikungunya, também produzida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica franco-austríaca Valneva, manteve a produção de anticorpos em 98,3% dos adolescentes imunizados após um ano de aplicação. Os dados são do resultado de um ensaio clínico de fase 3, realizado pelo Instituto com 750 adolescentes com idade entre 12 a 17 anos de idade que vivem em áreas endêmicas do país. Em setembro do ano passado, os primeiros resultados do estudo feito com adolescentes foram divulgados na revista científica The Lancet Infectious Diseases, revelando que, em 6 meses após a vacinação, 99,1% dos voluntários do estudo ainda mantinham proteção contra a doença. 6 meses depois, o número de adolescentes com produção de anticorpos regrediu menos de 1%. O estudo vem sendo realizado no Brasil desde 2022 e inclui jovens que vivem em regiões endêmicas ou de grande circulação do vírus. Antes disso, nos Estados Unidos, ensaios técnicos de fase 2 já haviam sido realizados com cerca de 4.000 voluntários entre 18 e 65 anos, que demonstraram uma imunogenicidade de 98,9%, resultado que levou à aprovação da utilização da vacina para pessoas acima de 18 anos de idade nos Estados Unidos pelo Food and Drug Administration e na Europa pela European Medicines Agency. Foi também esse resultado obtido com voluntários adultos que levou a Valneva e o Butantan a solicitarem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a autorização para a vacina ser aplicada de forma definitiva no país. Para que uma vacina seja aplicada na população, ele inicialmente passa por uma fase de estudos em laboratório, depois por uma fase pré-clínica de testes em animais e por uma fase clínica de testes em voluntários humanos, divididos em 3 fases que avaliam a produção de anticorpos e a segurança e a eficácia do imunizante. Até o momento, tanto o estudo brasileiro como o norte-americano atestaram que a vacina contra a chikungunya é segura e bem tolerada entre adolescentes e adultos. Depois das conclusões do teste, a vacina ainda precisa da aprovação de um órgão regulador. No caso do Brasil, este órgão é a Anvisa, e só depois de análise e autorização da agência reguladora, uma vacina pode ser utilizada pela população brasileira. Em sessão plenária na última quarta-feira, o Tribunal de Contas da União, o TCU, manteve decisão cautelar do ministro Augusto Nardes, que suspende a execução de 6 bilhões de reais do Programa de Apoio Educacional PED-MEA. Cerca de 3,9 milhões de estudantes de baixa renda matriculados em escolas públicas de ensino médio de todo o país recebem um apoio financeiro. A decisão foi tomada por unanimidade, mas cabe recurso. Com investimento anual em torno de 12,5 bilhões de reais, o PED-MEA paga uma mesada de R$ 200 por aluno durante o ano letivo, além de uma poupança anual de R$ 1.000 a quem for aprovado, mas que só pode ser sacada ao final da conclusão do ensino médio. Ao todo, cada aluno pode receber até R$ 9.200 ao final dos 3 anos dessa etapa de ensino. Instituído pela Lei 14.818 de 2024, o programa foi criado para estimular a permanência de estudantes pobres nas escolas, já que o Brasil enfrenta graves problemas de evasão escolar há décadas. Na última sexta-feira, Nardes já havia concedido uma decisão provisória para suspender os pagamentos, diante de uma ação proposta pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, que alegou que os valores utilizados para o crédito do programa estavam fora do orçamento. O alerta foi mantido pela área técnica do tribunal. O Ministério da Educação, MEC, responsável pelo programa, informou que vai complementar os esclarecimentos tempestivamente assim que a pasta for notificada da decisão. O órgão também alegou que todos os aportes feitos para o programa PED-MEA foram aprovados pelo Congresso Nacional e cumpriram as normas orçamentárias vigentes. Já a Advocacia Geral da União, a AGU, informou em nota ter recorrido da decisão,
alegando não haver qualquer ilegalidade na transferência de recursos entre fundos e que o bloqueio cautelar e repentino de mais de 6 bilhões de reais causará transtornos irreparáveis aos programas e aos estudantes. E no ano passado, 105 pessoas trans foram mortas no Brasil. Apesar de o país ter registrado 14 casos a menos do que em 2023, o país segue pelo 17º ano consecutivo como o que mais mata pessoas trans no mundo. Os dados são do dossiê Registro Nacional de Mortes de Pessoas Trans no Brasil em 2024. O dossiê, que será oficialmente lançado no próximo dia 29 nas redes sociais da organização, reúne os casos divulgados por meio de comunicação como internet, redes sociais, jornais e emissoras de televisão ao longo do ano passado. A maior parte dos casos, 38%, foi na região Nordeste, que continua sendo a que mais registra mortes de pessoas trans desde 2022. A região Sudeste aparece em segundo lugar com 33% dos assassinatos, seguida pelo Centro-Oeste com 12,6% das mortes, pelo Norte com 9,7% e Sul com 4,9% dos casos. Entre os estados em números absolutos, São Paulo foi o estado com maior registro de assassinatos, 17. Minas Gerais com 10 casos e o Ceará com 9 aparecem em seguida. A organização é uma das que colaboram com a pesquisa Trans Murder Monitoring, que monitora os assassinatos de pessoas trans e de gêneros diversos em nível global. A pesquisa considera os casos registrados até 30 de setembro de cada ano. Em 2024, foi registrado em nível global o maior número de assassinatos, 350 pessoas trans. Apenas a América Latina e o Caribe reúnem 70% dos casos, um total de 255. O Brasil lidera o ranking com 106 mortes notificadas no período considerado. A maioria das mortes registradas no Brasil é de mulheres trans ou travestis, que correspondem a 93,3% das vítimas. As demais vítimas, 6,7%, são homens trans. A maior parte tinha idade entre 26 e 35 anos, 36,8%, era parda, 36,5%, ou preta, 26%, além de trabalhadora sexual. O Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas na volta você acompanha uma entrevista feita pelo Richard Stolzenburg com o advogado Felipe Castro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate, de volta, a gente dá início à nossa entrevista de hoje. Vamos abordar um tema que é muito importante para você que está em casa, para você consumidor. A gente está aqui com o Felipe Castro, ele que é advogado, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o seguinte tema: a flexibilização contra o dano moral em detrimento ao consumidor. É uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Felipe vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse tema e, claro, para você em casa ficar sabendo sobre os direitos que você tem. Felipe, obrigado pela sua presença aqui com a gente e seja muito bem-vindo. Prazer, Richard. É uma grande honra estar aqui hoje nessa tarde e estar explicando um pouquinho sobre um tema que vem afetando bastante a vida do consumidor brasileiro. Não somente petropolitano, pois esse tema ele atinge toda a esfera nacional, que é a flexibilização do dano moral. E hoje eu vou até fazer uma quebra de protocolo e lhe fazer uma pergunta. Por quantas vezes você já se viu atingido por importunações de empresas ou atitudes que venham ferir os seus direitos ou que você acredita que ela venha ferir os seus direitos? Acredito que não foram poucas. Isso acontece com frequência. Se você quer um exemplo até, e aí acho que você pode até explicar essa parte jurídica para a gente, até mesmo a solicitação de CPF, por exemplo, quando você vai fazer uma compra e você não é obrigado a fornecer esse dado, por exemplo. Então, não sei se essa parte entra também junto, mas é algo que a gente pode falar aqui, mas com frequência esse tipo de atitude acontece. Sim, diversas atitudes as empresas vêm tomando de forma reiterada devido à falta de punibilidade que vem a ocorrer. O dano moral ele é configurado quando o consumidor ele tem a sua honra, tem os direitos da personalidade atingidos, ou seja, tem a sua honra, tem a sua imagem, sua privacidade ou sua dignidade afetada pela empresa ou pelo fornecedor de serviço ou quem tenha com ele uma relação de consumo. Ocorre que, para ser comprovado o dano moral, antigamente, hoje em dia ainda é existente, na lei tem a inversão do ônus da prova. A empresa que causou o dano, ela teria de fato que comprovar que ela não cometeu aquele dano ao consumidor. Ou seja, basicamente na prática jurídica funcionava assim. Eu entrava como advogado, entrava com uma ação em defesa do meu cliente, solicitando dano moral pela empresa ter atingido a honra, dignidade, privacidade ou imagem daquele consumidor, com alguma atitude, ou atingido o patrimônio de alguma forma, algo que venha trazer um incômodo. Mas as coisas realmente estão cada dia mudando. As decisões dos juízes, dos desembargadores, estão alterando. Hoje a inversão do ônus da prova ela foi mitigada pelas últimas decisões. Ou seja,
O consumidor, hoje, ele tem que fazer o princípio da prova mínima. Ele tem que comprovar que ele teve o seu dano frontalmente atingido. Ou seja, não adianta só ele falar que sofreu o dano, ingressar com a ação para ter os seus direitos restabelecidos. Não, ele tem que começar a comprovar através do judiciário que ele sofreu aquele dano para que ele possa ser reparado por isso. E ocorre uma disparidade muito grande, que é a questão da hipossuficiência. O consumidor perante a empresa, ele é pequeno. Falando no português claro, ele não tem condições de enfrentar uma grande empresa que tem todas as capacidades técnicas para comprovar. A empresa, ela tem gravação, ela consegue ter a sua própria gravação, ela tem as telas de contratação, então ela tem todo um aparato técnico para que ela consiga comprovar se houve ou não o dano. E ali mesmo, no de âmbito administrativo, ela conseguiria resolver, mas de muitas vezes ela não resolve. Deixa se estender o problema do consumidor. Muitos casos por ineficiência de gestão, às vezes não ter vontade de ter um corpo de funcionários grande para que cubra essa demanda do bom atendimento, e essas coisas acabam refletindo para o Poder Judiciário, que é uma pena isso, é uma pena. E o Judiciário hoje não vem atendendo, de fato, o Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência do consumidor. E aí acho importante a gente ressaltar, vou pegar gancho aqui no que o Felipe acabou de falar, que é o seguinte, é importante, a partir do momento que você tem algum problema, seja com uma operadora de telefone, por exemplo, seja às vezes com o serviço de internet que você tem em casa, é importante que você, a partir do momento que você começa a ter algum tipo de problema, você comece a anotar. Você vai fazer uma solicitação de algum serviço, existe sempre aquele número de protocolo, por exemplo, é uma medida que vai te dar essa segurança. Então, não deixa de anotar esse protocolo, a data, quando que foi a ligação, qual é o horário. São medidas que são simples, mas fundamentais para que você, nesses momentos, caso haja um problema maior e a empresa não solucione, você possa, então, ingressar com uma ação e, consequentemente, você ter ali as provas que foram solicitadas. Felipe, você comentou justamente sobre essa questão do consumidor, dele pegar e reunir esse conjunto de provas. Isso é porque muitos ingressavam sem essa comprovação, digamos assim, e isso de alguma forma dificultava a garantia do direito do consumidor, é isso? Exatamente, Richard. Gente, assim, um tempo atrás, a contar de 2009, mais ou menos, salvo engano, o STJ começou a produzir algumas decisões um pouco desfavoráveis para o consumidor. Antigamente, o consumidor basicamente entrava com a ação, narrava seu direito, apresentava algumas provas e protocolos, e ali a empresa deveria comprovar que não cometeu dano pela inversão do ônus da prova. No entanto, isso dificulta os advogados para escrever a petição e narrar os fatos que em defesa do consumidor, dificulta o julgador, o juiz leigo, o juiz togado, os desembargadores e também a empresa a contestar. De fato, não podemos dizer que isso não é realmente importante comprovar, mas chegamos num momento, no ano de 2024, 2025 atualmente, que as coisas estão se perdendo para o consumidor. O consumidor, mesmo comprovando o seu direito, já não está tendo mais os seus direitos assegurados. As empresas, elas estão realmente atropelando o consumidor. E aí falo hoje, se tiver algum colega assistindo, ele mesmo está sentindo na pele isso que eu estou falando. Muitos de nossos clientes e consumidores, e até dificuldade do nosso PROCON estadual e municipal em face às empresas, está sendo sobre isso. As empresas não estão nem sequer fazendo acordo, não estão negociando mais de forma administrativa, pois eles sabem que mesmo que se o consumidor
ingressar no Poder Judiciário, mesmo comprovando, ele ainda vai ter dificuldade de ter a sua honra, sua dignidade, sua imagem, a sua privacidade que foi violada, não reparada atualmente pelo Poder Judiciário. E acaba sobrando para a ponta. E aí que eu digo, se tiver algum colega assistindo, já sofreu isso. Muitos já me procuraram, de clientes de outros colegas, falando: poxa, doutor, achei que isso aqui era causa ganha. O meu advogado foi fraco, ele perdeu a ação. Quantas vezes eu me deparei com isso? E aí eu já, sabendo como funciona o sistema, entro no processo, às vezes por curiosidade, e vejo, nossa, o advogado trabalhou certinho, fez tudo, comprovou, produziu as provas, peticionou, foi diligente no processo, mas não obteve êxito. Que eu também não obteria e qualquer outro advogado não obteria o mesmo. Isso simplesmente pelos julgamentos não serem mais favoráveis ao consumidor. Então, os advogados atualmente estão sendo julgados pelos consumidores pela falta de êxito nas ações reparatórias por dano moral devido a essa flexibilização do dano moral. Então, quem sofre somos nós, advogados, que estamos sendo, basicamente, ao utilizar essa palavra, né, descredibilizados no mercado por não estarmos conquistando êxito na ação. E também os consumidores estão tendo seus direitos violados e pararam de ser reparados. Hoje estão julgando, alegando o argumento de um mero aborrecimento, ou seja, no português, assim, para que todos entendam, para que o dano seja configurado, não adianta ele simplesmente ter ocorrido, ele tem que deixar de ser algo trivial. E aí, para que eu possa te exemplificar umas ações que geravam dano moral, que hoje foram flexibilizadas, que nos chama bastante atenção, são as ações que atingem a esfera patrimonial do consumidor. Ou seja, a parte financeira. Isso, e isso é uma pena, porque hoje o brasileiro, o médio, o consumidor, assim, sei que ninguém hoje nada em dinheiro, até quem tinha dinheiro hoje tem dificuldade. E você ter o seu patrimônio, a sua condição financeira atingida, afeta seu orçamento e afeta de fato a sua dignidade, a sua vida. Então, hoje em dia uma ação, o banco lhe cobrou de forma indevida um desconto de R$400 na sua conta. De fato, um desconto desse, assim, na minha conta, com certeza eu fico muito chateado e vou ter meu orçamento atingido por isso, de fato. E acredito, na minha ótica, que isso venha atingir a minha honra, a minha dignidade e, assim, a minha privacidade, que é ali a minha questão financeira, e acredito que isso deveria sim ser reparado. No entanto, hoje, questões como essa estão sendo julgadas como um simples, mero aborrecimento. Hoje tudo é julgado como um mero aborrecimento. E essa flexibilização está um verdadeiro absurdo. Isso deveria ser revisto pelo Poder Judiciário. Não deveria continuar. Porque você afetar a conta bancária de uma pessoa acreditando valores que não são devidos pela instituição financeira, isso de fato geraria um dano. Infelizmente, hoje não geram mais o dano moral. Tenho acompanhado as ações e basicamente somente negativação indevida que está gerando dano moral. E olha, tenho muito medo que isso venha mudar agora nesse ano de 2025 para realmente rasgarem o Código de Defesa do Consumidor de vez. Acredito que estamos perto de ver o Código de Defesa do Consumidor ser realmente, de fato, rasgado, dilacerado. Esse é um ponto, e aí você que está nos acompanhando, o Felipe acabou de citar aqui um dos exemplos, tá, gente? Só que a questão da violação do dano moral, ela pode ser de diversas ocasiões e em diversos contextos diferentes. Então, é sempre importante, quando a gente cita aqui, você ficar atento a essas questões, igual o Felipe comentou, deu um exemplo,
Às vezes tem alguém na sua família que está passando por essa situação, alguém do seu trabalho que está passando por essa situação, ou você mesmo que também já vivenciou isso. E aí eu pergunto, Felipe, por exemplo, uma pessoa sentiu que teve ali o seu direito violado, mas já tentou contato com a empresa, não conseguiu resolver. Hoje em dia, ainda vale a pena ingressar com a ação ou não? Principalmente se passou, por exemplo, alguns meses e a pessoa às vezes abre mão de ter aquela dor de cabeça para poder continuar e deixar esse problema para trás. Ainda vale a pena, tendo em vista também o tempo que demora às vezes o processo, que pode variar muito? Eu sempre digo que o consumidor, ele como advogado, ele tem que ser sempre diligente com a sua vida e seus direitos. A partir do momento que o consumidor, qualquer cidadão, tenha seu direito de fato violado, ele não se pode quedar-se omisso quanto a isso, pois senão toda a sociedade brasileira será atingida. Sim, ela será atingida porque caso nada seja realizado, tentativas administrativas, buscas de resolução junto ao PROCON, também funciona muito bem como uma dica. O site www.consumidor.gov.br, que ali o consumidor tem a oportunidade de estar falando diretamente com a empresa e buscar uma tentativa de mediação para ter o seu direito reparado pela empresa e, de fato, caso não consiga resolver junto ao PROCON e junto ao consumidor.gov.br, não tente, mas ingresse de fato com uma ação judicial para que seu direito violado seja reparado pela empresa. Senão as empresas vão começar a violar todos os consumidores sabendo que não vão ser punidas ou que não vão ter uma ação judicial ali no seu, vamos botar assim, no seu calço ali. Então, os consumidores têm que buscar essa reparação. Na ótica de muitos estudos, de muitos advogados, muitas conversas, manifestações da OAB, entendemos que essa flexibilização do dano moral, ela vem decorrente de uma crescente de ações. Essa crescente de ações começou a incomodar o Poder Judiciário. Porque eles entendem, pequenas causas, todos os dias a gente tem que julgar, vamos botar assim, cada juiz, vamos botar em 100 processos. Então, sempre estavam abarrotando o Poder Judiciário. Com essas pequenas causas. E o Judiciário entende de fato que às vezes eles têm que dar prioridade a grandes ações ou ações de temas relevantes, como temas da saúde, às vezes outras questões, e pararam de dar atenção a essas pequenas causas, que são de fatos que incomodam e afetam o cotidiano do consumidor. E a partir desse momento começaram a restringir. E a forma que você começa a desestabilizar e a desestimular o consumidor a buscar seus direitos é você suprimir os direitos. A partir daí, tiveram seus direitos realmente suprimidos pelo Poder Judiciário. Referente a essa informação que você passou até agora para a gente aqui, desse aumento no número de ações na Justiça, isso de alguma forma também impactou esse tempo de processo? Sim. Quando os consumidores, de fato, tinham uma massa de processos, antigamente existiam diversos, a gente tinha no centro do Rio, escritórios de massa com 2, 3 andares só de advogados que trabalhavam, às vezes, para uma empresa igual, daí citar exemplos, empresas de telefonia, banco, concessionárias de luz e água. Então, tinham grandes escritórios e massas de processo. Hoje em dia, você não encontra mais, você vê totalmente um escritório enxuto, reduzido, com poucas pessoas trabalhando, fazendo audiências online, que hoje em dia facilitou bastante a nossa vida, graças a Deus, mas hoje não temos mais uma massa de ações. Tínhamos
um ranking que contabilizava quais eram as empresas que mais tinham demandas. A gente ainda tem o ranking, mas hoje já nem é mais tão divulgado. E com um número de empresas crescendo, com as privatizações que ocorreram das empresas de telefonia, concessionárias de água e luz, essas empresas vieram para o judiciário e aí demandavam essa massa devido à má prestação de serviço da empresa por conta da grande demanda de trabalho. Então, com o judiciário realmente lotado de ações, eles tiveram que buscar uma forma de reduzir. Mas não acredito que seja o melhor caminho. Na minha ótica, o consumidor ele não deve pagar pelo problema do judiciário e nem das empresas. Hoje, as empresas elas deveriam, de fato, melhorar o seu serviço para que não viole o direito do consumidor. Mas, caso isso não ocorra, deveria sim o judiciário, ao invés de restringir as demandas, aumentar o número de profissionais, abrir concurso para juízes, concursos para serventuários, e não sobrecarregar os que ali estão trabalhando e fazendo seu excelente serviço como sempre prestaram, com dificuldades, enfrentando seus problemas. Muitos criticam a lentidão do judiciário, criticando os juízes, os nossos serventuários, os próprios advogados, achando que eles não estão trabalhando. Mas, de fato, todo mundo ali está enfrentando seu leão diário, cada um está com seu problema. E isso deve ser revisto. Isso aí, quem está na ponta não pode sofrer com isso. Isso tem que mudar. Eu vou aproveitar, Felipe, para pegar aqui algumas dicas com você. Eu queria que você falasse para a gente justamente sobre essa questão do dano moral. Quais pontos que a população pode considerar como prova? Quais questões, o que a população pode obter de informação para conseguir entrar com uma ação judicial, tendo ali a prova, tendo ali documentos que sejam, informações que vão dar esse suporte, digamos assim, nesse processo? Essa pergunta é muito interessante e acredito que seja até uma das mais importantes que eu falei até agora, porque a gente precisa conscientizar como o consumidor ele pode defender os seus direitos, e muita gente chega no escritório sem saber como. Às vezes ela chega com um problema, mas não consegue ter nada ali de fato que possa entregar para que tenha seu problema resolvido. Portanto, é necessário que o consumidor obtenha, principalmente, anote o número de protocolo, sempre solicite o número de protocolo. Se esqueceu de pegar, ligue novamente para a empresa, faça a mesma reclamação, só que pegue o número do protocolo, grave a ligação, faça gravações. Se possível, procure sempre reclamar através de onde vai conseguir produzir essa prova. Ou seja, dê preferência a um chat, que ali a conversa fica registrada entre o consumidor e a empresa. A empresa não vai ter como dizer, o consumidor não reclamou, não houve tentativa de solução administrativa. Pelo chat fica a conversa do consumidor e da empresa, e ali vai ser provado. Se não tiver chat, busque ligação gravada, não espere que a empresa vai lhe enviar a gravação através de solicitação, porque ela não envia. Ela não vai querer produzir prova contra si, embora seja direito do consumidor. E aí tem que ingressar com uma ação de cautelar de exibição de documentos, vai ter que pagar por essa ação, porque ela é uma ação que não gera dano, então vai perder o dinheiro para o advogado e não vai ganhar o dano moral que vai restituir isso. Então a prova tem que ser produzida. Busque ser diligente, procure o PROCON, faça uma reclamação do PROCON para ter ali o protocolo do PROCON, consumidor.gov, para comprovar que você reclamou. Se tiver e-mail, muito bom, sempre mande e-mail. E, se possível, use todas as alternativas. Porque caso você venha se cercar de todas as formas, não vai ter como dizer que não houve tentativas pacíficas e que aquele dano não foi gerado. Você vai estar com todo o arcabouço de provas produzido
para que seja analisado pelo judiciário. Então, todas essas produções de provas, elas hoje em dia são indispensáveis para mover a ação. Não adianta mais o consumidor procurar o advogado apenas dizendo que teve seu direito violado. Ele sabe que ele teve, mas ninguém mais sabe que ele teve. Então, busque os meios de prova e não apenas acredite na sua própria palavra. Eu acredito. Se o meu cliente chegar, posso acreditar, sim, mas o judiciário ele vai precisar ter uma análise mais minuciosa para que você tenha o seu dano reparado. Ou seja, então é importante, informação importantíssima aqui para você, como a gente citou então, só para resumir, tá, gente? Ligações, grave as ligações, pega o telefone da família, alguém grave a ligação, protocolo é sempre muito importante, até mesmo se você ligou mais de uma vez sobre a mesma reclamação, pegue todos os protocolos referentes a esse problema que você está enfrentando. Isso de alguma forma vai reforçar que o problema não foi resolvido e que você estava buscando justamente o diálogo. Assim como a plataforma do consumidor.gov.br, assim como o Procon, existe o site Reclame Aqui também, é uma outra alternativa se você quiser colocar ali também a sua reclamação, o problema que você enfrentou, enfim. É algo que não necessariamente seria necessário, seria preciso. A partir do momento que o consumidor teve ali seu direito violado, bastasse uma prova, ele entregasse, o judiciário analisaria o caso junto com as defesas e seria ou feita uma negociação ou o direito restabelecido. Contudo, hoje a gente tem visto essa dificuldade, digamos assim, então é preciso que o consumidor esteja atento a tudo isso e também para poder se resguardar. E aí eu pergunto, Felipe, a gente ultimamente já até abordamos esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate, referente a golpes, fraudes que são aplicadas por outras pessoas, por criminosos, na verdade, e que utilizam imagens, né, de bancos, de financeiras, até mesmo de concessionárias de água, luz, de internet. Nesses casos, ainda há possibilidade de reparação para o consumidor ou vai ser levado em consideração caso a caso? Só complementando o que você acabou de falar, e foi muito bom para exemplificar para o consumidor. Às vezes eu acabo estendendo muito o que eu falo e não falando de forma clara. Também é importante que o consumidor sempre tire foto das demandas, às vezes se tem um produto quebrado, filme, tire foto daquele produto, do dano. Quando receba uma caixa de encomenda, abra a caixa, mas sempre ali filmando. Sempre é bom ser cauteloso hoje com as demandas de consumo, né? Então, isso é bastante importante. Quanto aos golpes, de fato vai ser analisado caso a caso. Hoje as empresas elas não são diretamente responsabilizadas por aquilo, não há uma responsabilização direta, ou seja, o consumidor ele tem que comprovar hoje que é o chamado juridicamente de nexo de causalidade. O que eu posso falar que é o nexo de causalidade de uma forma simples? É o motivo causador e o dano gerado. Então ficamos entre o motivo e o dano. O motivo é o golpe e de fato o dano gerado ele tem que ser o objeto daquilo que o atingiu. Que o golpe ele tem que atingir o consumidor, mas a empresa ela só é responsabilizada nesse caso fique comprovado que foi por negligência ou uma certa imprudência, imperícia daquela empresa quanto ao consumidor. Uhum. Vou lhe dar um exemplo. Golpes feitos dentro da agência bancária ou no seu entorno, em alguns casos, comprovado ali que houve uma ingerência da empresa e deixou o consumidor à mercê dos golpistas ou numa situação de fragilidade, temos como comprovar aquele nexo de causalidade, que é aquele liame fundamental, que aquele dano poderia ser evitado
caso a empresa tivesse tomado alguma atitude na prática. A partir daí, a empresa ela pode ser responsabilizada. Caso a empresa não tenha, de fato, poderes para que aquele dano não viesse a ocorrer, tipo um golpe que é muito usual, é o golpe do Pix, por exemplo, que a pessoa liga ou manda uma mensagem de um WhatsApp clonado, pede o Pix, a pessoa faz, ou manda um boleto, que é muito... E a pessoa acaba confiando no amigo, no familiar e acaba pagando. Em muitos casos a empresa, o banco, a instituição financeira, ela não participou dessa negociação. E às vezes a pessoa descobre muito tempo depois. Então o golpista, ele de fato, ele já retirou o dinheiro daquela conta, já enviou para a conta de terceiros, e aí você vai reclamar no banco, o banco já não tem mais como tomar atitude. Nesse caso, muito difícil acontecer, o banco ele teria responsabilidade caso eu chegasse na instituição financeira, relatasse o golpe, o dinheiro ainda tivesse disponível na conta do banco recebedor, ali ficasse comprovado isso, eu pedisse, quero que bloqueie esse repasse, por favor, bloqueie esse repasse, entre em contato com a instituição financeira recebedora e afirme que aquilo, comprovando através de um registro de ocorrência, pode ser feito online. Hoje em dia a delegacia está fazendo online, chegue no banco com isso, comprove que aquilo foi um crime, peça imediatamente o bloqueio. Se ali a empresa não bloquear e a gente comprovar que ela não bloqueou, ela cometeu de fato uma negligência. Aí ela pode ser responsabilizada. Aí poderia ser responsabilizada nesses casos. Mas caso fique entre, vamos dar assim um exemplo, eu e o golpista, aí não tem como a gente ter esse nexo de causalidade entre o golpista e o consumidor. Ali foi um fato que ocorreu em decorrência da falta de vigilância do consumidor, infelizmente. E caso muitos clientes, mas como é que eu faço? Eu entro com ação contra a pessoa, que às vezes você consegue o nome, você vai processar um golpista, não vai ganhar, pode até ganhar, mas vai ganhar e não vai levar. Aquele famoso sentença quadro. Você vai ganhar, vai botar na parede ali, nunca vai ter o seu direito restabelecido. Né? Essa é uma questão. E aí eu vou trazer um outro ponto aqui, Felipe, queria que você pelo menos comentasse com a gente. Questão agora muito recente, mas que já tem aí trazido diversas discussões referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a gente sabe que as empresas têm uma determinada responsabilidade nesse caso, assim como o cliente também, a partir do momento que tem ali, aceita os cookies, né, por exemplo, no site, enfim, na plataforma, no aplicativo, que seja. Esse é um ponto que também tem sido levado em consideração, por exemplo, nessas causas de golpes, tendo em vista que caso haja uma falha, por exemplo, ali da empresa, o consumidor, nesse caso, ele pode ali trazer junto com essa ação essa responsabilidade também? Sim, de fato é uma questão também muito complicada para o consumidor. Como em muitos casos o consumidor ele acaba levando golpes de terceiros, muitas empresas elas acabam também sofrendo golpes. Sofrendo golpes de funcionários que às vezes pegam um banco de dados da empresa, não só de empresas privadas, mas falamos também de fundos como dos militares, de INSS, que tem base de dados de idosos, pensionistas em geral. Então existem quadrilhas especializadas que vendem pendrives, que eu já vi na prática, eles botam 10 mil dados no pendrive, e vendem esse pendrive numa faixa de preço de em torno de uns 100 mil reais. Estou exemplificando aqui um caso concreto que eu acompanhei. Então cada pendrivezinho desse ele tem um custo valioso, porque a empresa ali ela vai utilizar todo esse banco de dados a seu favor e ter um lucro excepcional sobre isso. Então, como isso ocorre, de novo o consumidor vem a se deparar com
com nexo de causalidade, ou seja, ele tem que comprovar que ele sofreu esse dano pelo erro de vigilância da empresa, que ele teve os seus dados vazados e que esse motivo do vazamento lhe gerou aquele dano patrimonial. Mas aí é uma questão muito complicada para o consumidor. Como ele vai produzir essa prova? Como ele vai chegar e trazer para o judiciário que ele sofreu esse dano porque ele teve seus dados vazados? Como ele vai saber disso? Como ele vai obter essa informação? De fato, o consumidor não vai ter como, porque somente a empresa sabe se ela realmente deixou um dado ali a ser vazado. E a falta de inversão do ônus da prova dificulta o consumidor. Se o judiciário atuasse em defesa de fato do consumidor, como há tempos atrás, ele iria punir a empresa, punir de forma rigorosa, aplicando um dano moral sugestivo para que a empresa passe a não mais violar os direitos do consumidor, e esses atos iriam parar de acontecer. Ou seja, a flexibilização do dano, ela vem causando até esse tipo de problema. Hoje a empresa vazou os dados, não está nem aí, não está nem se importando mais, porque sabem que quem vai ser prejudicado de novo é a ponta, é o consumidor. Então eles não estão mais se importando quanto a isso. É uma questão muito lamentável. E o nosso Instituto do Dano Moral, ele tem como uma das suas principais características que a reparação do prejuízo do consumidor venha a ser realizada para que as empresas deixem de prestar atitudes que venham a atingir a esfera moral, psíquica, a imagem e a honra do consumidor, para que esses direitos não sejam violados de forma reiterada, ou seja, para que as empresas não continuem cometendo falhas com o consumidor. E essa flexibilização vem fazendo que as empresas continuem cometendo falhas. E aí, pegando essa observação, a gente nota que a medida que foi tomada lá atrás para justamente não aumentar o número de processos, hoje se tornou um dos motivos para que os processos fossem iniciados na justiça, tendo em vista que você dá essa possibilidade para que as empresas continuem prestando um mau serviço. Exatamente, e acaba não sendo uma solução prática, é basicamente enxugar gelo. O que fez o judiciário foi como, assim, vou dar um exemplo prático para que a população consiga entender, igual o policial da PM que enfrenta o tráfico de drogas. Ele vai prender um sabendo que ele fez o seu serviço, só que ele não tem contingente para fazer um serviço completo, acaba prendendo um, vem outro. E o judiciário é assim, como não tem uma demanda de servidores adequada para atender de fato a população da forma que ela precisa, tentou diminuir o número de ações de forma drástica para não atender mais a população, porque não está atendendo. Eu falo isso, muitas pessoas podem até me criticar, mas não me importa, eu falo mesmo, não está atendendo a população. E acaba que vai enxugando gelo, as empresas prestam mau serviço, a gente aceita as ações porque tem que trabalhar, o advogado precisa também do dinheiro, quer tentar ganhar alguma coisa no judiciário, vai mover de qualquer jeito a ação, o consumidor vai perder seu tempo, o advogado vai perder o tempo dele e o juiz também, o desembargador vai perder o tempo dele, simplesmente só alterou a ordem da questão. Eu perdi meu tempo, o consumidor perdeu o dele, o juiz acabou de perdendo da mesma forma. E o problema não foi solucionado. Essa é uma questão que a gente ainda pode continuar trazendo aqui. Felipe, a gente está chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo, traz aqui diversos pontos importantes que a gente já citou aqui,
Antes da gente finalizar, alguma questão talvez importante que a gente não tenha comentado sobre o tema que você gostaria de ressaltar? Acho que uma questão de grande relevância que tem que ser chamada a atenção é que o consumidor ele não pode ter seu direito atingido sem buscar as formas de reparação. Mesmo que seja golpe, mesmo que seja o direito violado ali na prática, ele deve a todo momento procurar auxílio de um profissional habilitado para isso. Procure o seu advogado, procure o PROCON municipal ou estadual, para que tenha informações necessárias para que tenha seu direito restabelecido. O consumidor, ele tem que utilizar tanto o advogado, quanto o PROCON, quanto a Defensoria Pública, a quem ele recorrer, não somente para ingressar com a ação, mas também de forma preventiva. Ele teve seu direito violado, ao invés de pegar e ligar para a empresa sem gravar, sem pegar protocolo, sem nada, primeiro, ligue para o seu advogado e fala, olha, eu tive o direito tal violado, quero ter esse direito reparado, mas não sei como iniciar a busca pelo meu direito, como fazer. Então, busque seu direito antes que o problema venha ocorrer. O advogado, ele é igual ao médico. Não adianta procurar, adianta, né? Mas é muito pior quando você chega precisando de uma internação. É muito melhor que você busque para saber como está a sua saúde de fato. Não quando você está precisando da internação. O advogado é a mesma coisa. Tenho certeza que Petrópolis temos grandes advogados no quadro de advogados da OAB. Então procure eles, procure a atuação deles. Seja firme, pense que essa é a sua vida, é seu direito. São direitos da personalidade garantidos em Constituição. Portanto, não deixem que tenha esses direitos seus violados. Tá certo. Felipe, obrigado pela sua presença, por falar aqui um pouquinho para a gente sobre os direitos do consumidor e, claro, o espaço está aberto para outros temas. Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição sempre. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo. E, é claro, você é nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.